vídeo aqui, referente ao trabalho que eu estou desenvolvendo, a partir dos tópicos acima, né, do vórtice, os geradores quântico perpétuo. Eu não consegui resolver o problema da tensão, a manutenção da tensão pré-carga, né? Ele gera a tensão até mais de 3.000%, tem um rendimento superior a 3.000%, mas infelizmente eu não consegui. Eu pensei ter conseguido manter a tensão para carga, mas foi um erro. E realmente a tensão entra em colapso, entra em corte toda vez que é acionada a carga. E ele não, talvez eu resolva mais para frente esse problema. Mas os vórtices serão alimentados diretamente pela rede, né, através das fontes estabilizadas, levando aos módulos DC-DC redutores para tensão de mais ou menos de 4.8 a 5.2 VCC, de forma a alimentar o oscilador, né, que vai alimentar a bobina primária, juntamente controlada pelo oscilador. Tem um capacitor de potência, né, que leva já a tensão da bobina primária, do transformador elevador, da bobina de Tesla, e cada bobina. E eu vou filmar tudo e consequentemente, um transformador elevador com núcleo de ar eleva a tensão numa faixa quase 10.000 volts, né, no capacitor de topo, e formam as centelhas, né? E eu, com a ajuda de um dispositivo que eu chamei de ionosfera, eu consegui efetuar o vórtice, né, como foi visto no outro vídeo. Bom, agora o que tem de adicional no sistema do vórtice é o gerador de Van de Graaff, né? Porque ele vai controlar a velocidade, porque aquele vórtice foi feito só com uma velocidade só. Agora o gerador de Van de Graaff eu vou impor umas velocidades nele, né? E aqui eu estou trabalhando com os apps, né? Estou trabalhando com os apps eu passei para os dispositivos. Eu vou começar a filmar tudo aqui. E o objetivo é o seguinte: é integrar o sistema do vórtice, né, que é quase uma tela, mas gerador de Van de Graaff, aos apps, né, de vários tipos, que ele pega tanto o Word para... na verdade, esses apps são, obviamente, com exceção dos frequencímetros, né, que eu utilizo 2 frequencímetros no app, e mais um sistema de radioastronomia de frequências, né? Ele analisa frequências até 3.2 GHz, e no software que eu tenho no PC, né? E então eu faço acompanhamento e a intenção, o vórtice ainda não está ligado às bobinas, eu tinha desativado. Eu vou reativar e vou pegar pelo terra dos transmissores, né, na ionosfera do capacitor de topo, onde você telha, onde tem o plasma, né, o eletroplasma. Vou considerar essa frequência justamente com a do ZEP, e é mais a do software no PC. Então tem que casar, né? Então são feitos vários. E o objetivo é o quê? Você integrar essas frequências no ponto zero terrestre, ou na referência de tempo zero da Terra, que normalmente está no norte do planeta. E pegando uma carona do Terra mesmo, eu visei a região de Tunguska, e de tempos atrás eu captava uma tensão baixa, baixíssima mesmo, tendendo a zero, nessa região. Obviamente existe, e agora está havendo uma discrepância, né? Assim, de forma que você só consegue, porque o app da ressonância terrestre, quer dizer, a ressonância terrestre é um elemento
elemento que a gente tem que conviver com ele. Ele foi definido por Tesla a primeira vez na experiência em Colorado Springs em 10,79 Hz. 50 anos mais tarde, por isso que ela chama hoje de ressonância Schumann. O Schumann fez esse mesmo, uma avaliação e chegou a 7,83. Essa ressonância aqui era referenciada a todos os, inclusive nas estações espaciais, todo o exterior. É porque fora da órbita não tem ela só pega na cavidade da ionosfera até no nível do mar. E a gente precisa dessa ressonância, desse nível, porque estabiliza todos os seres humanos, inclusive o próprio planeta, certo? De forma que ela é necessária, como a gravidade. E ela tem alterado, ela tem subido muito. E eu vi recentemente um relato que ela estava em 13 Hz até 2017, parece. Agora, ela subiu muito, então, quer dizer, se era aquele ponto, pode ser que esteja realmente havendo essa inversão de polaridade, entende? Então, de forma que ela está fugindo muito dos valores básicos. Eu não sei se é por causa de alteração no próprio sistema de avaliação, ou você para captar uma tensão baixa na ressonância, você tem que eliminar, por exemplo, o app da ressonância terrestre, ele emite o som, um infrassom, você ouve, aqui pela televisão ouve porque você eleva a televisão ao máximo, você consegue ouvir o ruído, que é equivalente ao o ruído infrassom, quer dizer, você só consegue no computador, no PC, ouvir pelo fone de ouvido. Então, que dá maior, e a televisão eleva essa onda, né, de forma a chegar a ser audível, porque ela não é audível, é um infrassom, está abaixo de 20 Hz, que é o mínimo que a gente consegue captar, e, e ela está nessa faixa, e agora ela tem subido acima dos 100 Hz, isso, inclusive não pode, porque a gente estaria totalmente, eu não sei dizer por que está acontecendo isso. E realmente, mas são esses valores que estão sendo lidos. E eu tenho que buscar desligar o som para chegar a tensão mais baixa, entende? Mas aí é praticamente porque, nesse caso aqui, o app, ele reconhece pelo microfone o som, entende? Então, ele registra essa frequência, o infrassom. Então, se ele estava abaixo, e mesmo diminuindo o volume, isso não altera nada, aumentando, diminuindo o volume do som. Não interfere na amplitude, na, na modulação da frequência. De forma que você tem valores alterados. Mas eu estou tentando até, inclusive, investigar outros pontos, né? Para ver se realmente o norte magnético, não o verdadeiro, tem o verdadeiro e o norte magnético, ele está realmente sendo alterado, se for isso o caso. Então, mas quer dizer, o que você tem? Você, captando ponto zero, você vai. A tendência é o quê? É buscar a fundamental do ponto zero geral, que está no Big Bang. Então, eu não tenho nenhum app que mostra a posição do Big Bang. As primeiras luzes do Big Bang avistadas, os primeiros brilhos, né, os astrônomos, eles detectaram que ele tem hoje 13,67 bilhões de anos, né? Então, de forma que você teria que ter o quê? Do ponto zero. Se você tem o ponto zero terrestre, eu tenho um app que tem a Via Láctea. Então, quer dizer, ela é o centro da Via Láctea. Eu canalizo com a Via Láctea o app. Mas, na verdade, o app pode ser até um jogo, mas eles são baseados em dados reais. Em dados são reais, em dados astronômicos. Então, a posição, mesmo que a Terra tenha alterado, o sistema solar tenha alterado, não variou muito em relação ao centro da Via Láctea nos últimos tempos. Então, de forma que quando foi feito esse app, ele foi feito naquela data
esse app, por exemplo, ele não é in loco. Agora, a ressonância terrestre, você tira na hora a ressonância Schumann. Você digita a sua hora e ele determina o áudio do momento que você registrou. E você pode levar com o Hertz até, no caso, eu levo até a Rússia, né, em Tunguska, e, e chego nos valores mais baixos da frequência. E de forma que eu estou em Campo Grande, Brasil. Então, quer dizer, você tendo a Terra, o zero da Terra e o zero da Via Láctea no centro, você teria uma próxima galáxia que dá o mesmo zero, dá a sequência, você entende? Então aí seria um rastreamento. Então as galáxias que a gente tem aqui no ZEP, elas é, são localizadas, né, no cosmos, em coordenadas, em azimuth e tudo mais. Então, de forma que você vê no espaço a posição da galáxia. Então, que está depois, logo em seguida, a Via Láctea. Então, ela também tem um ponto zero no centro e você tenderia a fazer esse rastreamento, né, assim, até chegar às galáxias mais próximas. Eu vou mostrar aqui o sistema do Big Bang, né? Fica mais fácil da gente escrever. Então você teria um rastreamento até o centro do Big Bang, uma reta média, né? Por uma reta média das galáxias em alinhamento. A galáxia mais distante foi avistada recentemente, é chamada NGZ-Z11, quer dizer que ela passou de Z maior que 10. Então, Z maior que 10 significa que ela está com mais de 10 bilhões de anos. Então, ela está bem próxima do Big Bang, de forma que, alinhando com ela, você tem vai dar um desvio padrão grande, mas já está bem próximo do Big Bang. E a frequência dos frequencímetros vão ajustar. O meu objetivo é com a frequencímetro. Agora, por quê? Chegando nesse valor, se a frequência manter constante, que é o que eu espero, você teria ao longo desse trecho, porque você tem o app, está agora, você tem o resultado agora, você está vendo esse resultado agora, então eu posso instantaneamente fazer esse alinhamento. Claro que eu vou ter que fazer os cálculos, tudo para ver quais são as galáxias, tudo está alinhado, e fazer uma reta média e fazer até umas retas paralelas, tanto para mais como para menos, para atingir o melhor ponto mínimo nesse zero, né? Uma tendência. Então, pegar a fundamental. A fundamental é o quê? É qualquer onda que você lê em qualquer instrumento, tal, você está lendo uma fundamental. E atrás dela existe uma infinidade de ondas que são chamadas harmônicos. Então, são de todas as ordens. 2, 3, 4, 5, 6. As de ordem 3 são as mais danosas para os circuitos elétricos, né? Mas se você analisar isso num escopo assim, universal, você vai ter que essas harmônicas, elas são distribuídas entre cada corpo celeste tem seu ponto zero. Então, se eu alinhar fundamental da Terra até no Big Bang, eu teria um valor referente a quase uma fundamental, a verdadeira fundamental. Então estaria próximo. E os corpos, tudo que permeia assim, então, a disposição, se abraçam, se amarram a esse ponto. Porque é como se, por exemplo, se fosse assim, os neurônios e os nervos saindo da coluna, né, da vesícula, da, da espinha, né, da espinal, saindo os nervos, e você tem todos os neurônios como se fossem os corpos celestes e todos interligados pelos nervos, né, os nervos, de forma que estão tudo alinhados e eles estão assim de certa maneira todos interligados. Isso dá o equilíbrio desse universo. Agora, quer dizer, o que é o tronco? O Big Bang, na verdade, ele é um meio, o ponto zero geral, ele é o ponto zero geral. Vocês imaginam assim, um cone invertido, partindo do alfa
até o ômega. Esse seria o nosso tudo, ou Deus tudo. É um cone girante e cada camada é equivalente a como se fossem pizzas fatiadas. Então, o nosso universo é uma das fatias das pizzas partindo do ponto zero. E esse ponto zero é um eixo que liga todas essas grandezas. Eu chamo grandezas. Então, são várias. Então, no nosso grandeza, existem várias fatias de pizza ou vários universos, unianversos, né? Porque tem um lado oposto também, o cone também segue do lado oposto, de forma que você tem várias camadas de pizza, infinidade de camadas de pizza, e cada grandeza é uma distância, uma descomunal entre um tamanho e outro, entendeu? Você não pode ir para uma grandeza acima, nem talvez num universo, porque você não tem condições de nem enxergar, então a visão é parietal. Nesse caso, e o que seria o Big Bang? É uma parte desse eixo que liga do alfa até o ômega. Então, e cada grandeza, quanto mais elevada, mais evoluída. Então você tem uma infinidade de universos e tudo mais. Se a gente partir, chegar do ponto zero, a gente pode ir para qualquer universo dessa grandeza. Agora, consequentemente, para ir para cima ou para baixo, para uma grandeza superior ou para inferior, você tem como, mas aí você teria que fazer um trabalho mais ou menos assim por NeuroRed, que avaliasse tipo uma ressonância magnética nuclear, as suas anomalias cerebrais seriam referenciadas a, a, a caracteres desses ambientes superiores, porque você não enxerga, você não consegue, é como se fosse uma ameba, uma bactéria querendo te enxergar, então não tem condições, né? Ela não vê um átomo querendo te enxergar, então não tem condições, nem você enxerga o átomo, nem o átomo te enxerga. Então, é mais ou menos isso. Então, mas você tem como, pela visão parietal da ressonância magnética do NeuroRed, você tem condições de comparar, fazer um comparativo se o ambiente ou o ser da dimensão superior permitir que você tenha esse acesso, entende? Você vai fazer umas anomalias, e essas anomalias no cérebro, além das normais, vai ser identificada como caracteres assim, e pode representar até o ambiente dessa grandeza, do universo dessa grandeza, e como você conseguir isso? Através da oração, porque pelo pensamento, o pensamento é só 25 vezes a velocidade da luz, é tão pequeno só para essa galáxia. Então você não consegue só com o pensamento avançar. Você teria que ser com a oração, né? Que a oração ela é incomensurável a capacidade de você alcançar o que você quer. Então você pode assumir várias grandezas superiores nesse nosso Deus tudo. Então esse cone não é Deus. Pô, não estou falando que esse cone é Deus. Esse cone positivo e o cone negativo, o anverso, né? Você tem, na verdade, infinitos cones que formam uma outra forma nem definida, porque nem geometricamente. Isso é só uma alegoria, entende? Mas, assim, como se fossem as pizzas, tudo que eu estou falando, as grandezas, fatias de pizza. Mas, assim, e são tridimensionais, né? Não é plano, é tridimensional, de forma que você tem um universo, umas fatias tridimensionais, até mais, e elas são multidimensionais, porque você pode até ir em outras dimensões superiores a 3D, 4, 5, 6, e é por aí fora, até quanto puder. Só numa cada fatia, por exemplo. Então você tem condições de dimensionar, assim, dar uma avaliação de como seria esse nosso tudo, né? Dessa maneira, e de forma que você pode conhecê-lo. Esse é o objetivo. Então, como? Então, se você tem essa frequência fundamental do ponto zero, significa que ela é válida para todo o eixo. Entende? Então, todo o eixo. Então, do cone, né? De forma que, e como ela fica, como eu pegaria aqui da Terra, então? Eu teria que toda vez conectar com... Não, aí eu chamo os caminhos dos anjos, olha só. Cada um interpreta o anjo, mas
Por exemplo, é como se fosse, como eu te falei, os nervos e os neurônios. Cada corpo celular, então, tem várias ramificações. Então, aqui próximo da Terra, a Terra é um harmônico desse ponto zero geral. O ponto zero da Terra não é o ponto zero geral, é um ponto harmônico. Mas ele, quando próximo do ponto zero, ele é abraçado, forçosamente abraçado. É como você colocar alternadores em paralelos, eles se forçam a entrar em sincronismo. Então, o ponto zero da Terra vai sincronizar com esse ponto zero terrestre. Então, a minha teoria é que exista aqui próximo da Terra o ponto zero geral, em suas ramificações, como neurônios, como nervos. Então, saindo da espina, né, da espinal, você lá do ponto do Big Bang, então tem todo o universo, ramificações dele, na mesma frequência que está lá no ponto, no Big Bang. De forma que, se o satélite eu conseguir captar nas proximidades da Terra, então vai amarrar o ponto zero da Terra com o ponto zero geral. E aí, instantaneamente, eu posso ir para quando eu quiser. E no retorno da refletida, da onda, você consegue captar o que você quiser. E a ideia é o quê? Como tem o meu título aqui do meu material, é a utopia dele. É você captar mundos edenianos, né? Nirvânicos, viver mundos em júbilo. É óbvio que, por enquanto, nós não temos a tecnologia. Eu tinha um, um projetor holográfico aqui, de ventilador, mas ele estava com problema no Wi-Fi. Eu mandei para a revisão e não teve jeito, e eles me devolveram o dinheiro. E sei lá se mais tarde eu vou comprar, porque era só para demonstrar, porque tanto faz na tela ou aqui no holograma, porque a ideia é buscar essas imagens, né? Essas imagens são. Obviamente eu estou aqui com antena, né? Parabólica. Eu usei uma antena, uma parabólica de dimensão pequena, eu queria uma de 1,30 m, assim, 1,15 m, não 1,50 m, né? Que é a mais usada, porque eu vou pôr no telhado aqui, eu moro num prédio, então é ruim, eu não tenho como pôr uma muito grande. Então eu peguei essa de 90, que é a menor capacidade, a menor medida, né, para usar um LNB dual. E eu estou usando 3 num carona, né? 3 LNB, e eu vou jogar eles tudo para o norte. Eu vou pegar primeiro aqui no Amazonas, né, em Manaus, e os outros 2 eu vou jogar lá para cima, lá pro. Então, de forma. Mas ele é eu só tenho receptor, não tenho transmissor, eu não posso mexer no satélite, não tenho condições, óbvio. Então eu não tenho como, nem poderia alterar o satélite para me rastrear essas ramificações, esses caminhos dos anjos, né? Até o ponto zero eu consigo, mas você conseguir alcançar o caminho dos anjos, aí já eu teria que mexer no satélite, né? Já é mais complicado. Eu espero assim, o quê? Que você tem uma conexão, você entende? Então, eu conhecendo a fundamental, fica mais fácil eu rastrear. Se eu pudesse rastrear o satélite, eu rastrearia até achar mesmo o valor dessa fundamental, você entende? Nas proximidades da Terra, que eu determinei entre a Terra e o Big Bang, essa fundamental. Então, ela está em qualquer parte nas proximidades da Terra, numa das ramificações do. Então, obviamente, a Terra o ponto zero da Terra, que é um harmônico do ponto zero geral, vai conectar, como um neurônio conecta no nervo, e assim vai até a medula espinal. Então, você seria o Big Bang, e daí, embora nesse cone. Quer dizer, eu me limitei até o cone, depois, o que vem depois, Deus é infinito, 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 em grandeza, em tudo. Não tem condições de definir Deus, não tem condições. Mas esse cônjuge é muito. A gente teria que viver 1000 eternidades só para conhecer esse cônjuge. Mas, assim, uma relatividade temporal, o nosso contínuo continua. Você vai viver dos zeros, 120 no máximo, até mais um pouco, mas
nesses 120 anos, você vai viver 200 mil anos, entende? Relativamente. Então, você vai poder conhecer muita coisa relativamente em tempos, apesar que isso eu continuo mantendo, né? Você vai ter uma relatividade de, de idas e vindas. E o objetivo é o qual? É o ter mundos edenianos. O que é mundo edeniano? É que te transmite júbilo, te deixa em júbilo. Isso te implica em você transmutar até o seu biótipo, de forma que isso por binaural, ondas binaurais e tudo mais. Você se transforma, você é capaz de suportar uma carga muito grande de emotiva, porque você não suportaria em condições normais. Não é droga, não é nada disso, apenas ondas, e vai te fazer você poder sentir essa sensação jubilosa, como se fosse vivendo no post-mortem, né? Mas em vida, em vida. Mas a gente ainda não tem essa tecnologia, mas em breve já vai sair. Pelo menos algumas coisas, por exemplo, os vídeos das televisões vão ser mais sensitivas, assim, mais sensitivas e não emotivas ainda, mas a tendência é que seja até emotivas. Aí sim transferiria tanto a tomada do vídeo como a transmissão num holograma, né, principalmente, transmitiria essa sensação pelas ondas, essas sensações todas em você, de jubilosas, entende? Então a gente viveria em júbilo. E quer dizer, e você, à medida, você só vai viver para isso e ganhar nisso, porque à medida que você avança, teria uma central que vai captando todos esses dados e vai te repassando tipo um bônus, informação, você entende? Que você vai passando, esse bônus de informação te dá não só os insumos necessários, como até o supérfluo, o que for, aí, quanto mais puder, aí vai depender, porque a economia continua, e cada um, e os nossos insumos básicos seriam, e até supérfluos, seriam todos mecatronizados, todos automatizados, tudo automatizado. Nós não precisaríamos trabalhar para fazer, seria tudo mecânico, mecatronizados, enquanto a gente viveria só para o júbilo mesmo, só pararia para comer, para fazer as necessidades, e viveu trabalhando, fazendo aquilo, você está vivendo um júbilo. Esse é o objetivo. Esse é o objetivo.